Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada. Hoje, o Literatura Falada tenta responder a uma pergunta. O que faz da Clarice Lispector uma escritora tão especial? Quer dizer, que traços, que elementos que tem a obra dela que a fazem repercutir tanto ainda nos dias de hoje, né? A gente que frequenta aí as mídias sociais relacionadas à literatura, à leitura, né, vê o tanto que se fala ainda de Clarice. Quer dizer, o que a Clarice tem, afinal? É uma pergunta complexa, né, que é complicada de responder em poucas palavras, mas vamos tentar, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que saber que a Clarice Lispector repercute algumas experiências inovadoras no que diz respeito ao romance, ao conto, à narrativa, né, que estava sendo produzida na Europa. E eu estou falando especificamente de Virginia Woolf, de James Joyce, de Marcel Proust. Né? Trata-se do que a gente chama do romance psicológico, né? Que teria depois da Clarice seguidores no Brasil, como por exemplo Osman Lins e Lígia Fagundes Telles, que começaram a publicar respectivamente em 1945 e 1955. No entanto, a obra da Clarice, ela é muito mais do que um romance, do que um conto, do que uma narrativa psicológica. A obra da Clarice, ela é peculiar, ela vai além do psicológico, ela atinge o filosófico, o metafísico, o fenomenológico. Ela exige do leitor que ele se desautomatize do hábito, em sentido amplo, e que cruze os limites da realidade imediata em direção ao ôntico. Né? Um professor meu dizia que a Clarice é coisística, quer dizer, ela não é uma narrativa que você vai ver muita ação, quer dizer, ela é muito preocupada com as coisas, com o ato em si, né? E isso faz dela uma escritora, por vezes, difícil de ser lida. Em algumas narrativas, o leitor fica querendo mais que aconteça coisas, né? E a narrativa está justamente em explorar esse caráter ôntico das coisas que nos cercam. E nesse sentido, a originalidade da Clarice Lispector vai colocá-la ao lado, no que diz respeito à literatura brasileira, ao Guimarães Rosa, por exemplo. No caso da Clarice, a temática psicológica, existencial, metafísica é um traço que se projeta nos seus diversos escritos e atravessa de maneira estável seus romances, seus contos, suas crônicas, cujos traços estilísticos também apresentam regularidade. Há um professor chamado Benedito Nunes, para quem os textos da Clarice, ele disse esse livro, possuem unidade. É como se os textos dela fossem partes dispersas de um conjunto narrativo único, sendo que há uma espécie de eros filosófico que anima toda a sua obra, revelando-se por meio da inquietação e de motivos que se manifestam de maneira combinada ou isolada ao longo da sua obra. Isso se chama leitmotivs, quer dizer, são motivos, são temas que aparecem reiteradamente nos seus textos. Dentre esses leitmotivs que perpassam romances e contos, crônicas, eu cito como exemplo a desagregação do eu, a inquietação constante, o predomínio da consciência reflexiva, o olhar e a náusea, o desejo de ser e o descortínio silencioso das coisas, né, para citar alguns. Articulados ao longo da obra, eles compõem uma espécie de visão de mundo que subjaz a ela. Uma unidade de pensamento que a engloba, né, que engloba a obra em um todo significativo de inspiração existencial. Não é uma escritora fácil de ser lida, mas vale a pena. É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.